Onde tem 2 alemães, tem 4 sociedades. Tem a de canto. É canto coral. Tem a de tiro. É o tiro esportivo. Tem a sociedade de bolão. É esporte, é bolão. E tem a sociedade ginástica. Uma escola de samba que tem mais de 100 anos, que é a Sociedade Cruzeiro do Sul. Um item muito cobiçado na FENAC era a fotografia autografada do Ferrugem. Onde todo mundo que viveu em Novo Hamburgo na década de 90 se esbaldou com a pizza em fatia. Aquilo era o paraíso para o jovem hamburguense. É sempre bom lembrar dos velhos tempos, né? E a história sempre tem muito a nos ensinar. Só que por vários motivos, uma parte dessa história às vezes fica restrita a pequenos grupos ou a famílias e acaba não indo parar nos registros oficiais e muito menos nas aulas de história. Por isso a gente reuniu aqui histórias e lembranças de um tempo antigo, mas que é possível lembrar. Aqueles momentos que a gente agarra na memória afetiva como as melhores cenas de um bom filme. A verdadeira nostalgia a cores. Em 4 episódios, vamos passar por diferentes temas de 3 momentos históricos e de uma só cidade. Trabalho, artes e transporte estão entre os temas para os próximos episódios. E para começar, a gente escolheu um tema que eu tenho certeza que mexe com a tua nostalgia também, que é o lazer. Bom, para falar em vida cultural, lazer, eu não posso deixar de lembrar um comentário feito pelo professor Telmo Lauro Miller, que é onde tem 2 alemães, tem 4 sociedades. Tem a de canto, tem a de tiro, tem a sociedade de bolão e tem a sociedade ginástica, né? Esses clubes, essas entidades, elas tiveram uma enorme relevância, né, no desenvolvimento cultural e na manutenção das raízes culturais dos imigrantes e dos seus descendentes. Nesta casa, a Fundação Schaeffer era um salão de baile. Em 1888, quando foi criada a Sociedade de Cantores Frozen, que depois virou Sociedade Aliança, eles começaram a sociedade, iniciaram, mas não tinham sede. Então, eles ficaram aqui instalados nesse espaço até 1903, 1905, não me recordo direito, quando construíram a sua sede na Avenida General Osório, que hoje é o Grêmio dos Funcionários Municipais, né? Essa foi a nossa primeira grande sociedade cultural recreativa, né? Nós tivemos outras. O nascimento de Hamburgo Velho, uma das bases ali, além da diversidade econômica e talvez por conta disso, é uma diversidade cultural muito grande. É canto coral, é esporte, é bolão, é o tiro esportivo. Então nós temos uma série de elementos aí que levam isso adiante com o passar do tempo. Nós temos na década de 30, eu estou fazendo essa contabilidade, tá? Década de 30 e 40, nós temos mais de 20 salões de baile em Novo Hamburgo. Ou seja, nós tínhamos muito mais opção de lazer para o fim de semana do que nós temos hoje, né? Na década de 20 e na década de 30, 40, enfim. Essas entidades foram muito importantes porque elas traziam toda uma outra gama, não era só o foco dela específico. Eles faziam bailes, teatro, pequenas operetas eram apresentadas. Historicamente, Novo Hamburgo relega isso a um outro cantinho lá escondido por muito tempo, mas é uma cidade que teve uma presença negra fortíssima, fortíssimo a ponto de ter uma escola de samba que tem mais de 100 anos, que é a Sociedade Cruzeiro do Sul, e que surge unindo um bloco de carnaval, o Bloco dos Leões, com um time de futebol, que é o Esporte Clube Cruzeiro, lá na Baixada do Rincão, ali onde é a Vila Mendes, e depois sobe para o lugar onde tu tinha a maior comunidade negra concentrada na década de 20, que é o bairro da Mistura. Quanto mais para cima da Mistura tu andava, mais preta ficava a Mistura por conta dos lotes serem mais baratos. As pessoas que tinham menos condições, menores condições de renda, terminavam comprando seus lotes ali. Então tu tem uma população negra muito concentrada nesse lugar. Novo Hamburgo teve ao longo do tempo belíssimas salas aí de cinema, né?
Cine Carlos Gomes, Lumière, Guarani, Cine Aida. Então foi um boom cultural muito grande, né? E com os cinemas também, outra coisa que chegava eram os cafés, que geralmente eram próximos aos cinemas, ou até em alguns casos junto, como o Café Avenida no centro, era próximo ao Cine Lumière, ao Cine Guarani e tal, era ali no centro. Então, esse desenvolvimento todo que essa nova arte trouxe, esse desenvolvimento cultural, foi muito interessante. Até a década de 60, o lazer do hamburguense no final de semana, no final da tarde, era ir até a Praça do Imigrante e fazer o footing ali, que era o normal, né? Tu ver e ser visto. Quem mora em cidade pequena do interior ainda tem muito disso, para ver e ser visto, né? Dar aquela piscadela de olho para paquera, né? O crush ali, né, dando aquela banda. Isso era o que se fazia. Caminhava nas calçadas, visitava as lojas ficavam abertas até um pouco mais tarde, tu tinha os bares no centro, então as pessoas circulavam. A partir da década de 70 se importa, por conta da exportação de calçados, a gente vai ter uma absorção de muita cultura vindo de fora. Tanto que se tu for olhar os restaurantes que vão aparecer como restaurantes chiques na década de 80, são restaurantes com culinária italiana. O maior restaurante, o restaurante mais fino da cidade, Il Tramezzino di Paolo. Por quê? Porque na tradição calçadista, Itália é referência para classe, para bom gosto. E aí são os paradoxos de Novo Hamburgo. Nós somos uma alemoada, somos um lugar de colonização alemã fortíssima, mas que tinha referências estéticas da Itália por conta da exportação de calçados, por conta do mundo coreiro calçadista, né? Bom, mas a transição entre os anos 60 e 70 começou a mudar Novo Hamburgo. E não só no jeito de se comportar, mas também na forma de se relacionar e de viver o seu próprio lazer. E muito dessa transformação teve a ver com o crescimento da cidade no relacionamento com as exportações, que estavam em ascensão naquele momento. Então a gente viveu muita coisa importada de outros países. No lazer a gente vai ver aí muita feira na FENAC, shows de Opala, apresentações em clubes, reuniões dançantes e tantas outras coisas que vêm na memória quando a gente fala nesse tempo. E eu tenho certeza que você também tem histórias sobre isso. Vamos partir então de uma nostalgia não tão colorida, mas colorizando. Vamos colocar como aquelas fotinhos pequenininhas, quadradinhas, sabe? Não a Polaroid, mas aquelas primeiras coloridinhas. Final da década de 60, começo da década de 70, tu ainda tem em Novo Hamburgo, na questão de entretenimento, muita gente fazendo por si. Shows automobilísticos. Desde o começo da década de 60, a gente teve, por exemplo, o Cinca Car Show, que era um Cinca Chambord, Cinca Tufão, carros potentes V8, fazendo acrobacias fechando a Pedro Adams, né? Na década de 70, nós vamos ter o Opala Show. O Opala Show do Pinheiro. O Pinheiro, ele era piloto de aviões e ele decidiu não voar mais, voar no chão. E aí o cara fazia loucuras com os carros, né? Com o Opalão, o Opala, então, o lançamento, o carro de luxo, né? O carro de luxo potente da General Motors, andando sobre duas rodas, né? Esse cara bateu o recorde indo aqui de Ponta Grossa até Curitiba, são 120 quilômetros em duas rodas. Em duas rodas, exatamente, com o carro andando aqui. Era esse tipo de gente que vinha para Novo Hamburgo e fechava Pedro Adams, todo mundo enlouquecido ali, né? Capital do calçado, a capital da loucura com carros, no centro da cidade. E a gente não pode esquecer também dos grandes eventos, dos grandes festejos, né? Que eram as exposições da FENAC, também com uma grande movimentação, pode-se dizer, econômica, mas também cultural, né? Na minha época de infância, ali dos anos 70, um item muito cobiçado na FENAC era a fotografia autografada do Ferrugem. Não era filho de Deus quem não tinha foto autografada do Ferrugem, né? E parque de diversões, enfim. A FENAC foi, naquele momento, o grande encontro das famílias aqui da região, né? Depois, obviamente, perdeu isso um pouco, mas eu percebo que hoje a FENAC busca novamente esses laços com a comunidade, com a região, né? Nessas inúmeras feiras que são feitas, e isso é muito bom, isso é muito saudável, né? Final da década de 60, começo da década de 70, por conta também da exportação. Novo Hamburgo tem muito disso, assim, esse contato com o exterior mais facilitado por conta das companhias de exportação e do vínculo que tu terminava tendo com as empresas aéreas. Tem muito piloto de avião que vai estar morando aqui e tal. Um piloto desse traz para o filho um skate da Califórnia, claro, e esse cara tá lá, tá esse brinquedo jogado lá. Se eu não me engano, o
Pedro Adams, que mora aqui, vai lá e diz, cara, o que é isso aí? Ah, isso é um skate, meu pai trouxe. Pai, pega, me empresta. Ah, pega aí, vai brincar com esse troço. E ele conta, né, que ele cai vários tombos e tal, mas daqui a pouco ele apruma, né? E a coisa vai pegando, as pessoas vão olhando e, o que é isso, onde tem para comprar, e daqui a pouco tu tem uma galera praticando skate no centro da cidade, os guardas de trânsito e a polícia enlouquecidos com esses guris atravessando no meio do trânsito. Vai ter guri atropelado, vai ter essa muvuca toda que tem sempre quando sai um guri com um skate pra rua, né? E o seu Miguel Schmitz, sempre visionário e tal, chama esses guri pra conversar e diz, qual é que é desses guri? Não, a gente quer andar de skate e tal. E terminam, por conta da mobilização dessa gurizada e das lojas, então que nós já temos um comércio mais voltado para a juventude na cidade, algumas boutiques, algumas lojas mais moderninhas, fechando a Silveira Martins como a rua do skate. Uma vez por mês e daqui a pouco todo sábado ou todo domingo, enfim, a rua era fechada para a prática do skate. Isso é muito significativo, né? Muito pioneiro também, né? Porque ninguém andava de skate no Rio Grande do Sul na década de 70, né? Aí no final da década de 70 surge então a Xuxa Hamburguense, que é a Pop, o teatro da Pop, né, a festa da Pop na Sociedade Ginástica ali em Hamburgo Velho, né, fazendo uma programação exclusiva para as crianças, dentro dos salões da ginástica. Na primeira eles tiveram que colocar as caixas de som nas janelas, porque não cabia mais gente e tinha 200, 300 crianças na rua ainda. Então a festa era dentro e fora, e se criou então toda uma dinâmica, uma rotina de, olha, tal dia tem baile da Pop, e a gurizada fluía para lá, né, era, como diz uma amiga que tem a minha idade, a Pop era nossa Xuxa no final da década de 70 aqui no Novo Hamburgo, ela era uma popstar. Da mesma forma, então, nós vamos ter o Grêmio Atiradores trazendo o bicicross, a prática do bicicross para Novo Hamburgo na década de 80. As primeiras pistas de bicicross do estado vão ser feitas aqui pelo Grêmio Atiradores e vão ter campeões sucessivos, né, até a década de 90 desse esporte. E daqui a pouco, partindo também disso, nós temos o Futebol Clube Esperança, que traz o quê? Para a área do Esperança, motocross e autocross. Pistas que também vai encher de gente final de semana. Se começa a importar alguns conceitos urbanísticos também da Europa. Por exemplo, das pessoas primeiro terem esse acolhimento, esse lazer acolhido debaixo de tetos, que são as galerias, pré-shopping. Nós podemos andar na Joaquim Nabuco, nós vamos entrar numa galeria, atravessar a Lime Silva, entrarmos noutra galeria, atravessarmos a Davi Canabarro, entrarmos noutra galeria e sairemos no calçadão. Eu tenho esse hábito ainda, eu ainda tento atravessar pelas galerias, é uma coisa que está incutida na gente, mas são espaços interessantes também, que fazem bem parte do centro da cidade, das nossas características ali. A gente sai do calçadão e pode ir atravessando até a Joaquim Nabuco, né? Ou seja, tu tem toda uma outra concepção de lazer acolhido, não para fora, não um lazer externo na rua, o que vai culminar no meio dos anos 80 com a construção do shopping, que fica parado de 86, 87 até 91, que aí em 91 ele surge novamente, então, né, é inaugurado finalmente o shopping center com um fluxo de gente vindo de fora, né? Eu vim de São Sebastião do Caí para andar de escada rolante no shopping, trouxe meu sobrinho pequenininho para ver e tal, super legal, né? É o novo shopping, que aí tu tinha, por exemplo, o Mob Center, onde todo mundo que viveu em Novo Hamburgo na década de 90 se esbaldou com a pizza em fatia. Primeiro, pizza era uma novidade. Segundo, em fatias com uma bandeja de papelão engordurado, aquilo era o paraíso pro jovem hamburguense. Tu olhava Porky's, tu olhava todos aqueles filmes que passavam na sessão da tarde e tu te sentia, né, ia chegar a garota de rosa choque sentado ao teu lado. Toda essa transição que o Novo Hamburgo viveu no mercado de trabalho, e isso é tema de outro episódio, também influenciou a forma como as pessoas viviam o lazer. E presta atenção, muito do nosso comportamento de hoje reflete comportamentos lá do início do início. Olha só. Eu vejo como uma nova concepção, eu vejo como uma parte dessa transição da década de 90 até agora. A gente ainda segue numa transição de matriz econômica, de matriz cultural em Novo Hamburgo, e de uma hora para outra as pessoas se deram conta, né, que uma coisa que também está acontecendo no mundo, de que é muito mais legal e saudável tu ir para uma praça, tomar um chopp artesanal e comer uma comidinha feita ali na hora para uma pessoa que está produzindo o seu próprio alimento, do que tu ir comer aquela pizza toda engordurada de comida processada. Eu acho que é uma fase
reordenamento que a cidade tem passado. E aí, se nós formos ver de 2010, 2012 para cá, a quantidade de eventos e de grupos, né, que se proliferaram nesse período é imensa. E isso, na verdade, isso não é novo em Novo Hamburgo, isso tem uma tradição muito antiga, né? Os festejos na cidade, um dos mais antigos que eu lembro são os festejos dos 100 anos da imigração alemã no Brasil. Foi em 1924 e foi criada uma estrutura onde hoje existe a Praça 20 de Setembro e foi uma festa de rua. Festa para quem mora no interior e aqui, como a gente tem uma cultura muito interiorana ainda dentro das nossas vilas, é festa na rua. Bah, choveu e não teve festa, choveu e não teve divertimento. Isso é uma constante. O que acontece é que, então, algumas camadas mais bem colocadas, vamos dizer assim, na sociedade, descobriram isso agora nos anos 2000. Mas a cidade sempre comemorou seus grandes momentos ao ar livre. A emancipação, por exemplo, é um desses eventos, né? Na Silveira Martins, então, a gente tem aquele evento que acontece ali na rua. Nós temos o Festejo Hamburgo Velho. Nós temos o pessoal do Manifesto Poesia que faz o Sarau da Cruzeirinho, que é bárbaro. Então, a gente vê surgindo isso nos bairros. Isso sempre aconteceu. Porque isso é novidade para um certo setor, mas é uma coisa que acontecia nos bairros a vida inteira. A vila, né, a comunidade dentro de Novo Hamburgo é o lugar que preservou isso. É cada vez mais necessário e é muito bom, é muito saudável e as pessoas elas conseguem assim redescobrir a sua cidade. Isso talvez seja o ponto mais importante, conseguem ter mais afeto pela sua cidade e ter essa preocupação pelo comum, pelo que é de todos, né? Então, acho que esse é um dos nossos bons desafios agora que se tem pela frente, é qualificar a cidade para que as pessoas possam realmente usufruir mais da cidade. Bom, é claro que todo esse episódio aqui é apenas um recorte sobre esse tema de tudo que aconteceu. Mas a gente também quer saber das tuas histórias a respeito de lazer e entretenimento. Então conta pra gente aqui nos comentários dessa publicação, porque a gente tá bem curioso para saber. E o próximo episódio vai falar de 3 momentos nostálgicos que tem a ver com o trabalho em Novo Hamburgo. Até mais!